O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Os transformadores são dispositivos capazes de aumentar ou reduzir valores de tensão, o que é essencial na transmissão de energia ou potência elétrica de um circuito a outro. O dispositivo foi inventado em 1831 por Michael Faraday, que observou que seu funcionamento poderia ser regido através dos princípios do eletromagnetismo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa do Projeto Fibra, projeto desenvolvido pelos alunos de Física da UFPR. E hoje a gente vai falar um pouco sobre transformadores com a aluna Isabela. Então, Isabela, fala um pouco pra gente o que é um transformador. Transformador é um equipamento elétrico no qual eu consigo abaixar ou elevar a tensão. No caso, ele é constituído por um núcleo de ferro, uma bobina primária de 300 voltas, uma secundária de 600 voltas. A bobina primária ela é alimentada pela tensão de 127 volts, no caso, a tensão da tomada. A primeira bobina, a variação do fluxo do campo magnético dela vai gerar uma força eletromotriz na segunda bobina, que irá elevar a tensão. Então, como a gente vê no multímetro, a tensão da primeira bobina será de aproximadamente 127 volts. Como a bobina secundária tem 2 vezes mais espiras que a primeira bobina, a tensão deverá ser 2 vezes maior. Todo mundo sabe que a gente tem que ter um certo cuidado com as altas tensões. Quais são os perigos? Utilizando outro experimento, nós conseguimos ver os perigos da alta tensão. Aqui, a nossa bobina primária vai ter 300 voltas. E a alimentação dela vai ser uma tensão alternada de 127 volts. A nossa bobina secundária vai ter 12.000 voltas. Então, a tensão que passará aqui por essas hastes será de aproximadamente 5.000 volts. A bobina secundária tem 12.000 voltas. Ela é ligada por essas 2 hastes metálicas. O ar, ele tem uma resistência dielétrica. Ele é um isolante até certo ponto. No caso, seria 10 kV para 1 centímetro. Então, se eu aproximar as 2 hastes 4 milímetros, nós vemos que há uma descarga elétrica no gás e acontece um fenômeno chamado arco voltaico. Não só a alta tensão consegue quebrar a rigidez dielétrica do ar. A alta temperatura faz com que o ar seja ionizado e haja descarga elétrica entre as 2 hastes. Então, utilizando a chama de uma vela, a gente consegue ver esse fenômeno. Então, se deixar levemente afastado, nota-se que não há descarga elétrica. Mas se eu aproximar a chama de uma vela, o arco voltaico se forma. Por isso, então, que as empresas de eletricidade falam pra gente não fazer fogueiras embaixo dos fios de alta tensão. Isso, o ar é ionizado e facilita descargas elétricas. E qual seria uma aplicação do dia a dia dos transformadores? O poste de luz tem um transformador que vai diminuir a tensão da subestação para os 127 volts da nossa casa. E o celular também. Ele tem um mini transformador que diminui a tensão da tomada para os 5 volts necessários para a alimentação do celular. Muito obrigada pelas informações, Isabela. Esse foi o Fibra sobre transformadores. Para ver esses outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook, da UFPR TV. Até semana que vem!